Neste complexo teatro da vida, nós navegamos por um oceano agitado de personalidades desafiadoras e comportamentos misteriosos. Líderes autoritários, colegas invejosos, pessoas manipuladoras. Todos eles tecendo uma rede de caos e confusões que com certeza podem atrapalhar nossa jornada. Às vezes, nós somos seduzidos por um charme ilusório, uma máscara que esconde armadilhas perigosas. Por trás desses sorrisos sedutores escondem-se motivações obscuras. Aquela inveja que sabota, aquele narcisismo que engana, aquela agressividade passiva que te intimida. Somente quando é tarde demais, nós descobrimos a verdadeira face da medusa. A gente consegue enxergar por trás das máscaras encantadoras. E nós ficamos surpresos, confusos, às vezes presos em nossas próprias emoções turbulentas e padrões autodestrutivos. Por que nós caímos repetidamente em armadilhas emocionais? Por que nossas ações às vezes nos surpreendem mais do que a dos outros? Envolvidos em dramas e tramas, nos vemos presos em ciclos autodestrutivos. Nós nos perguntamos: o que é que deu em mim? A resposta não é simples, mas ela está enraizada na complexidade da natureza humana. Exploraremos as profundezas do comportamento humano, desvendando os mistérios por trás de ações irracionais e impulsos sombrios. Juntos, aprenderemos a ler as sutilezas da alma humana, transformando esse conhecimento em poder. A resposta para todos os seus problemas é a seguinte: você precisa conhecer a natureza humana. Neste vídeo você irá aprender 18 leis que vão mudar a forma como você enxerga o mundo. Você vai dominar o seu lado emocional, vai transformar a sua autoestima em empatia, vai ver por trás das máscaras das pessoas, vai aprender a determinar a força de caráter das pessoas, a se tornar um objeto inatingível de desejo, a elevar a sua perspectiva, a diminuir a resistência das pessoas confirmando a opinião que elas têm de si mesmas, vai aprender a mudar as suas circunstâncias mudando de atitude, a confrontar o seu lado sombrio, a tomar cuidado com o ego frágil, vai aprender a reconhecer os seus limites, a se reconectar com a sua essência, vai aprender a avançar com um senso de propósito, a resistir às pressões dos grupos, vai aprender a fazer as pessoas quererem te seguir. Você vai enxergar a hostilidade por trás das fachadas amigáveis. Você precisa aprender a aproveitar o momento histórico e a meditar sobre a morte de todos, incluindo a sua. Portanto, se você já conhece a qualidade do meu conteúdo, eu peço encarecidamente que você deixe o seu like, até porque é de graça, a sua linda mãozinha não vai cair, e isso me ajuda bastante a continuar o meu trabalho. E se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, se você ainda é virgem nesse assunto de poder e manipulação, não perde tempo. Se inscreve agora e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo meu. Ah, ora essa, eu quase me esqueci de me apresentar. Prazer, eu me chamo Nero. Domine o seu lado emocional. A lei da irracionalidade. Você gosta de se imaginar no controle do seu destino, planejando de forma consciente o curso da sua vida da melhor maneira que consegue. No entanto, você não tem compreensão, na maior parte, do quão profundamente as suas emoções o dominam. Elas o fazem se voltar para ideias que lhe confortam o ego, procurando por pistas que confirmem o que já quer acreditar.
Suas emoções fazem com que você veja aquilo que você quer ver, dependendo do seu estado de espírito. E essa desconexão com a realidade é a fonte das decisões ruins e dos padrões negativos que te assombram pela eternidade. A racionalidade é a habilidade de neutralizar esses efeitos emocionais, pensar antes de reagir, abrir a mente para o que está acontecendo de fato e não para o que você está sentindo. Não é algo que surge espontaneamente, mas é um poder que precisamos cultivar, e ao fazer isso atingimos o nosso potencial mais elevado. Ao buscar razões para os nossos fracassos, geralmente culpamos forças externas ou o azar, o que enfatiza a nossa impotência e evita enfrentar a realidade. Essa tendência é um reflexo da nossa irracionalidade emocional, que muitas vezes nos desvia do caminho correto e sempre afeta negativamente as nossas decisões. A crise financeira de 2008 é um exemplo clássico onde as justificativas ignoraram a irracionalidade coletiva e a atração pelo dinheiro fácil, levando a especulações desenfreadas. Esse padrão de comportamento é recorrente na história e reflete a constante luta interna entre a emoção e a razão. A verdadeira racionalidade requer reconhecer e controlar as nossas emoções, permitindo decisões mais ponderadas e absolutamente eficazes. Adquirir racionalidade envolve um processo de 3 fases. Primeiro, reconhecer a irracionalidade de baixo nível, onde ânimos e sentimentos inconscientes distorcem nosso pensamento, criando preconceitos enraizados. Na segunda fase, compreender a irracionalidade de grau elevado. Ela é caracterizada por emoções exaltadas que intensificam a nossa reatividade, levando a decisões e ações impulsivas. Por fim, implementar estratégias e exercícios para fortalecer a racionalidade. Isso vai equilibrar o pensamento lógico com as emoções. Este caminho, senhores, promove uma maior compreensão e controle sobre a natureza humana. As 3 etapas seguintes vão te ajudar a começar a trilhar o caminho em direção à racionalidade. E é muito aconselhável incorporar todas elas no seu estudo e na sua prática da natureza humana. Etapa número 1. Reconheça os vieses. As nossas emoções influenciam constantemente os nossos pensamentos e decisões, muitas vezes de forma inconsciente, principalmente através do desejo de prazer e aversão à dor. Esse princípio do prazer leva ao viés mental, onde recuamos de ideias desagradáveis e nos apegamos àquelas que aliviam tensões e elevam o nosso ego. O viés de confirmação é um exemplo clássico. Buscamos evidências que suportem nossas crenças, ignorando aquelas que as contradizem. Isso é evidente em planos de alto risco e na busca por conselhos que apenas reforcem nossas ideias pré-concebidas. Outros vieses incluem o viés de convicção, onde defendemos ideias com veemência para superar dúvidas internas. O viés de aparências, julgando os outros mais pelas aparências do que pela realidade. O viés de grupo, onde as nossas opiniões são influenciadas pelo desejo de conformidade social. O viés da culpa, que nos leva a culpar os outros ou as circunstâncias pelos nossos erros, evitando a autoanálise. E o viés de superioridade, onde nos vemos como mais racionais e éticos do que os outros. Todos esses vieses revelam como o desejo e a emoção podem obscurecer a nossa racionalidade, sugerindo a necessidade de um esforço consciente para superar essas tendências naturais, esses vieses, esses preconceitos. Etapa número 2. Cuidado com os fatores inflamatórios. Emoções de baixo nível, originadas de impulsos internos, afetam nosso pensamento constantemente. Enquanto emoções de alto nível, desencadeadas por fatores externos, podem levar a reações explosivas e ações precipitadas. Desde a infância, somos moldados por experiências positivas ou negativas. Essas experiências afetam profundamente as nossas respostas emocionais na vida adulta. Estas reações, muitas vezes irracionais, são influenciadas por estímulos do passado. E isso provoca comportamentos desproporcionais à realidade atual. Reconhecer esses padrões em nós mesmos e nos outros é crucial para manter o raciocínio e evitar conflitos.
Vitórias e derrotas repentinas podem levar a comportamentos irracionais devido a mudanças químicas no cérebro, exigindo uma perspectiva equilibrada para evitar ciclos de euforia e até mesmo depressão. Sob pressão, as pessoas podem revelar suas verdadeiras naturezas, mostrando comportamentos primitivos e absolutamente irracionais. Reconhecer indivíduos inflamatórios e o efeito de grupo é essencial para manter a racionalidade e evitar ser arrastado por emoções coletivas ou demagogos. A irracionalidade humana é uma constante histórica e a racionalidade é uma conquista individual, não coletiva. Etapa número 3. Estratégias para trazer o lado racional à tona. Apesar das nossas tendências irracionais, existem 2 fatores que nos inspiram esperança. A existência histórica de figuras altamente racionais como Péricles, Marco Aurélio, Leonardo da Vinci, entre outros. Esses que personificam o progresso humano e os momentos ocasionais de racionalidade clara que todos nós experimentamos. Esses indivíduos exemplificam qualidades como o autoconhecimento, a devoção à verdade, a tolerância e o pragmatismo. A racionalidade emerge em situações de foco intenso, quando emoções desnecessárias são absolutamente descartadas. Estratégias para cultivar a racionalidade incluem o autoconhecimento, a análise das emoções, a paciência nas respostas, a aceitação das pessoas como elas são e um equilíbrio entre o pensamento e a emoção. A racionalidade, longe de ser uma privação, oferece prazeres profundos e satisfação. Isso está exemplificado por figuras como Péricles, que reverenciava a deusa da sabedoria, Atena, como um símbolo da racionalidade. Transforme a autoestima em empatia. A lei do narcisismo. Todos possuímos, por natureza, a ferramenta mais impressionante para nos conectarmos com os indivíduos e adquirir o poder social. Sabe o que é? É a empatia. Quando cultivada e utilizada da maneira adequada, esta nos permite entender os ânimos e a mente dos outros, dando-nos o poder de prever as ações das pessoas e de lhes baixar a resistência pouco a pouco. Esse instrumento, porém, é embotado pelo nosso próprio egocentrismo habitual. Todos somos narcisistas, alguns mais a fundo na escala do que outros. A nossa missão na vida é aceitar esse amor próprio e aprender a voltar a nossa sensibilidade para fora, para os outros, em vez de para dentro. Devemos reconhecer ao mesmo tempo os narcisistas tóxicos entre nós, antes que nos vejamos enredados nos dramas que eles criam e envenenados pela inveja que eles sentem. Desde o nascimento, os seres humanos como animais sociais anseiam por atenção para sua sobrevivência e felicidade. Esta necessidade, tanto física quanto psicológica, é essencial para o nosso senso de autoestima e o nosso senso de existência. Entretanto, porém, todavia, como nada é perfeito, a atenção é limitada. Nós competimos por ela em todos os estágios da vida, enfrentando indiferença ou hostilidade. Isso pode levar a comportamentos extremos para sermos notados, para sermos vistos, para que nos aplaudam. Para lidar com a escassez de atenção, criamos uma identidade própria, enfatizando qualidades positivas e justificando os nossos defeitos. Essa autoimagem, se bem equilibrada com a realidade, fortalece o nosso amor próprio e nos torna menos dependentes da validação externa. Narcisistas profundos, no entanto, falham em desenvolver essa identidade coesa, dependendo excessivamente da atenção alheia para se sentirem vivos. E isso, com certeza, pode levar a problemas significativos durante a vida. Reconhecer e lidar com narcisistas, bem como entender e aceitar a nossa própria natureza narcisista, são passos importantíssimos para desenvolver uma autoimagem saudável e empatia. Essas 2 coisas são essenciais para o sucesso. Existem 4 tipos de narcisistas, exemplificados por figuras históricas. O narcisista de controle completo, como Joseph Stalin, que inicialmente encantava as pessoas com a sua simpatia e acessibilidade, mas gradualmente revelava um lado mais controlador e cruel.
afastando amigos e aliados. Existe também o narcisista teatral, ilustrado por Jeanne de Beaucier, uma freira que buscava atenção incessantemente até o ponto de inventar possessões demoníacas para ganhar fama. Existe também o casal narcisista, exemplificado por Leon Tolstói e a sua esposa Sofia, cujo relacionamento tumultuado e narcisista se intensificou com o tempo, culminando em crises de identidade e disputas. E por fim existe o narcisista saudável, como Ernest Shackleton, que usava o seu carisma e a sua habilidade empática para liderar e unir a sua equipe. Ele fazia isso em circunstâncias desafiadoras e motivava todo mundo. Esses exemplos demonstram a complexidade e a variedade dos narcisistas, desde os manipuladores e controladores até aqueles que usam as suas habilidades para liderança positiva e coesão de grupo. Veja por trás das máscaras das pessoas. A lei da dramatização. As pessoas tendem a usar a máscara que as mostra da melhor maneira possível, humildes, autoconfiantes e aplicadas. Elas dizem as coisas certas, sorriem e parecem interessadas nas nossas ideias. Aprendem a esconder as inseguranças e a inveja. Se tomamos essas aparências como realidade, nunca conheceremos os seus verdadeiros sentimentos. E de vez em quando seremos pegos de surpresa se de súbito demonstrarem resistência, hostilidade e ações manipuladoras. Felizmente, a máscara tem rachaduras. Os indivíduos deixam vazar os seus sentimentos e desejos inconscientes o tempo todo, em sinais não verbais que eles não conseguem controlar por completo. Por exemplo, expressões faciais, inflexões vocais, tensão no corpo e gestos nervosos. Você precisa dominar essa linguagem, se transformando num leitor habilidoso de homens e mulheres. Armado com esse conhecimento, vai conseguir tomar medidas defensivas. Por outro lado, como é pelas aparências que os outros vão te julgar, você precisa aprender como apresentar a melhor fachada e, acima de tudo, desempenhar o seu papel com eficiência máxima. Em agosto de 1919, Milton Erickson, futuro pioneiro da hipnoterapia, aos 17 anos, acordou paralisado devido à poliomielite. Durante o seu confinamento, ele aprimorou a sua percepção da comunicação não verbal, observando detalhes sutis nas expressões e gestos da sua família. Este período de observação intensa o ajudou a recuperar o movimento através de um foco mental e físico muito concentrado. Posteriormente, como psiquiatra, Erickson usou essas habilidades para entender melhor os seus pacientes. E isso focando na linguagem corporal e nas nuances não verbais para desvendar emoções e pensamentos ocultos. Seu método inovador contrastava com as práticas psiquiátricas tradicionais, destacando-se na interpretação de sinais sutis de comunicação e na utilização da hipnose. Erickson superou a sua própria paralisia e se tornou um mestre em decifrar a comunicação humana, transformando suas observações em uma abordagem terapêutica muito eficaz. Desde cedo aprendemos a manipular as expressões para influenciar os outros, ocultando os nossos verdadeiros sentimentos para a proteção e adaptação social. Com o tempo, aprimoramos essas habilidades para nos encaixarmos em grupos e avançarmos profissionalmente, assumindo diferentes papéis conforme a situação. Essa capacidade teatral, destacada por Shakespeare como o mundo é um palco, reflete a nossa tendência de usar máscaras sociais, sendo alguns mais habilidosos que outros. Ao mesmo tempo, essa necessidade de atuação pode ser um fardo pesado, contrastando com a nossa inclinação natural de expressar sentimentos genuínos. Essa dualidade requer que compreendamos e aceitemos o aspecto teatral da vida, sem sermos ingênuos quanto às aparências dos outros. Devemos nos tornar observadores astutos dos verdadeiros sentimentos, equilibrando a habilidade de atuar com a capacidade de decifrar comunicações não verbais. Na infância, éramos atentos observadores dos outros, uma habilidade crucial para nossa sobrevivência e compreensão das intenções alheias.
Esta capacidade natural de ler expressões e a linguagem corporal, muitas vezes perdida na adolescência, é essencial para detectar desonestidade e a falsidade. É importante redescobrir essas habilidades, enfatizando a prática e a paciência necessária para reprogramar o cérebro e mapear novas conexões neurais. Exercícios simples, como observar expressões faciais e linguagem corporal, ajudam a desenvolver essa percepção. A prática envolve observar os outros sem julgamentos ou preconceitos e entender que a comunicação não verbal é complexa e ela varia muito conforme o contexto e a cultura. Ao desenvolver essas habilidades, notamos uma melhora na sensibilidade aos humores e intenções dos outros, o que obviamente melhora nossos relacionamentos e nossas interações sociais. Pessoas tendem a mascarar suas verdadeiras emoções e intenções utilizando palavras e expressões faciais para criar uma fachada enganosa. É de suma importância aprender a perceber os sinais sutis das emoções genuínas, como desprezo, dominância ou insegurança. Essas emoções sempre escapam involuntariamente, sem a pessoa ter controle sobre. Por exemplo, a linguagem corporal pode revelar sentimentos ocultos de hostilidade ou inveja, mesmo quando as palavras e o sorriso sugerem o contrário. Microexpressões faciais, breves e involuntárias, são indicativos cruciais dessas emoções reprimidas. A análise da linguagem corporal em diferentes contextos podem revelar inconsistências, como um sorriso falso ou uma postura tensa. E isso, senhores, isso desmascara sentimentos verdadeiros. É importante estar atento a esses sinais e confiar na intuição para identificar as verdadeiras intenções das pessoas. E assim você evita surpresas desagradáveis e manipulações pela sua jornada. A expressão fazer papel ou representar muitas vezes sugere falta de autenticidade, contrastando com a noção de ser genuíno em relações pessoais. No entanto, no âmbito profissional, a representação de papéis é essencial para atender às expectativas sociais e profissionais. Por exemplo, esperamos comportamentos específicos de um piloto de avião ou de um mecânico que, se desviarem dos seus papéis, podem parecer incompetentes. Figuras públicas como políticos frequentemente projetam uma imagem de autenticidade, mas na verdade estão apenas desempenhando um papel social. A habilidade de gerenciar impressões, dominar sinais não verbais, adaptar-se ao público e projetar suas qualidades virtuosas são aspectos cruciais para o sucesso social. A persona pública é uma máscara necessária que nos protege, permitindo uma expressão controlada das nossas qualidades únicas, sem revelar completamente a nossa verdadeira natureza. Desempenhar bem um papel não só facilita a interação social, mas também pode levar a um acúmulo de poder e influência. Determine a força de caráter das pessoas. A lei do comportamento compulsivo. Ao escolher pessoas com quem trabalhar e se associar, não se mesmerize pela reputação delas ou se deixe levar pela imagem superficial que elas tentam projetar. Em vez disso, treine-se para olhar mais a fundo dentro de cada uma e lhes ver o caráter. O caráter dos indivíduos é formado nos anos iniciais e pelos seus hábitos diários. É o que os compele a repetir certas ações na vida e a cair em padrões negativos. Observe com atenção esses padrões e se lembre de que o ser humano nunca faz algo apenas uma vez. É inevitável que ele repita o seu comportamento. Meça a força relativa do caráter das pessoas por como elas lidam com adversidades, pela habilidade com que se adaptam e trabalham com os outros, pela paciência e capacidade de aprender. Gravite sempre em torno dos que emitem sinais de força e evite muitos tipos tóxicos existentes. Conheça bem o seu próprio caráter, de forma a romper com os seus padrões compulsivos e tomar o controle sobre o seu destino. Ao longo dos milênios, a humanidade acreditou no destino como uma força divina que predeterminava as nossas vidas. Hoje percebemos que somos, em grande parte, autores do nosso próprio destino. Contudo, ocasionalmente, sentimos que forças externas influenciam nossas repetições de erros e fracassos, um eco dos sentimentos dos nossos ancestrais.
Observamos esses padrões nos outros, especialmente em decisões amorosas e profissionais erradas que se repetem. De acordo com a teoria do caráter, somos moldados por componentes genéticos, experiências de infância e hábitos formados ao longo da vida. Essas camadas de caráter, gravadas profundamente em nós, influenciam nossas escolhas e ações, frequentemente além da nossa percepção e controle. Reconhecer e compreender esses padrões em nós mesmos e nos outros é crucial para o desenvolvimento pessoal e para a habilidade de avaliar o caráter alheio de maneira eficaz, evitando ilusões e enganos. O caráter de uma pessoa é melhor revelado através das suas ações recorrentes ao longo do tempo, mais do que por suas palavras ou promessas de mudança. É crucial observar padrões de comportamento, como reações sob tensão, cumprimento de responsabilidades e lidar com conflitos. Histórias passadas, como a de Cássio Severo na Roma Antiga, demonstram como tendências autodestrutivas se repetem. Tendências como atrasos, irritabilidade em pequenas inconveniências ou diferenças entre a imagem pública e o tratamento de subordinados são indicativos do caráter. Introvertidos e extrovertidos se manifestam de maneiras distintas, mas ambos revelam aspectos do seu caráter em diferentes situações. A verdadeira força de caráter evidenciada pela flexibilidade, adaptabilidade e integridade é rara e valiosa. Observar como alguém lida com responsabilidade, tensão e desafios pode revelar muito sobre sua força ou sua fraqueza de caráter. Embora cada pessoa tenha um caráter único, certos tipos destrutivos se repetem na história. Eles são ardilosos, muitas vezes seduzindo com aparências enganosas e revelam a sua natureza tóxica tarde demais. Conhecê-los e identificar os sinais cedo é crucial para evitar envolvimento. Tipos como o hiperperfeccionista, que é obsessivo por controle e altos padrões. O rebelde implacável, que desafia a autoridade compulsivamente. O personalizador, excessivamente sensível e ressentido. O imã de dramas, viciado em conflitos. O grande falastrão com ideias grandiosas, mas sem realizações. O sexualizador, usando o sexo como autovalidação. O príncipe mimado, que busca atenção e mimos. O simpático, que esconde ressentimentos com cortesia. O salvador, que procura controlar sob fachada de ajuda. E o moralizador simplista, julgando severamente enquanto esconde as suas próprias falhas. São todos perigosos de diferentes maneiras. Reconhecê-los e manter distância é a melhor estratégia para a autoproteção. O caráter é moldado por experiências e percepções inconscientes e tende a guiar nossas ações e decisões repetidamente, formando padrões de comportamento. Negar ou ignorar esses padrões, acreditando que podemos recriá-los à vontade, apenas reforça comportamentos compulsivos e impede o crescimento pessoal. Por outro lado, um exame profundo e honesto de si mesmo, reconhecendo limitações e forças, permite quebrar ciclos de comportamentos prejudiciais e te ajuda a escolher caminhos mais alinhados com nosso verdadeiro caráter. Essa autoconsciência e aceitação nos capacita a transformar fraquezas em forças, não buscando nos reinventar completamente, mas aprimorando quem já somos. E assim, alcançar um caráter superior e um verdadeiro poder. Torne-se um objeto inatingível de desejo. A lei da cobiça. A ausência e a presença têm sobre nós efeitos primitivos. A presença excessiva sufoca. Um grau de ausência desperta o nosso interesse. Somos marcados pelo desejo constante de possuir o que não temos, o objeto projetado pelas nossas fantasias. Aprenda a criar algum mistério ao seu redor, a utilizar a ausência estratégica para fazer as pessoas desejarem o seu retorno, quererem possuí-lo. Provoque-as com aquilo de que mais sentem falta na vida, o que estão proibidas de ter, e elas vão enlouquecer de desejo. A grama é sempre mais verde do outro lado da cerca. Supere essa fraqueza em si mesmo ao aceitar as suas circunstâncias, o seu destino.
Nós, seres humanos, somos naturalmente insatisfeitos, sempre almejando algo diferente do que possuem, um fenômeno conhecido como síndrome da grama mais verde. Essa tendência é evidenciada na história bíblica do Êxodo hebreu, onde, apesar de escapar da escravidão no Egito, os hebreus continuavam descontentes e ansiavam por mais. Similarmente, na vida moderna, as pessoas frequentemente invejam a vida dos outros, imaginando situações melhores. Isso se deve a 3 características cerebrais: a indução, que nos faz desejar o oposto do que temos, a vigilância inata contra a complacência e a tendência do cérebro tratar o real e o imaginário da maneira mais similar possível. Essa síndrome é parte integrante da psique humana, impulsionando a inovação e a imaginação, mas também pode ser manipulada para a persuasão. Atualmente, a sociedade está perdendo a sutileza de explorar essa cobiça natural, impactando a publicidade, a política e os relacionamentos pessoais, onde as pessoas tendem a se expor excessivamente, deixando pouco espaço para a imaginação. Para utilizar efetivamente essa lei que objetifica a si mesmo e o seu trabalho, é crucial entender como os outros percebem você e o que você produz. A chave é ver a si mesmo e ao seu trabalho como os outros o veem, permitindo-lhe manipular suas percepções. 3 estratégias principais são destacadas. Primeiro, cultivar uma presença enigmática e controlar sua acessibilidade, evitando ser óbvio e facilmente compreensível, o que aumenta o seu valor aos olhos dos outros. Segundo, criar rivalidades do desejo, explorando a tendência humana de desejar o que os outros querem. Isso pode ser alcançado através da construção de uma aura social em torno de si mesmo ou do seu trabalho, incitando interesse e desejo. Terceiro, utilizar a indução, associando-se com o transgressivo, com o ilícito ou o desconhecido. Isso provoca curiosidade e muito desejo. Estas estratégias, quando habilmente empregadas, lhe permitem controlar as percepções e os desejos dos outros, aumentando o seu poder e a sua influência. Para alcançar uma consciência mais profunda da nossa natureza, devemos discernir entre os aspectos positivos, como a motivação gerada pelo descontentamento, e os aspectos negativos das nossas tendências gananciosas. Frequentemente, a nossa inquietude e o nosso desejo de mudança são vagos e contraprodutivos, levando a escolhas precipitadas e insatisfação contínua. Em relacionamentos, a busca incessante pela perfeição pode resultar em solidão, enquanto aceitar e apreciar as imperfeições do outro pode criar compromissos significativos. Em vez de nos deixarmos levar por tendências e desejos fabricados externamente, é mais frutífero conhecer e entender os nossos próprios gostos e necessidades. Valorizando o que já temos e focando no ambiente e nas pessoas próximas, podemos explorar oportunidades de poder e autodescoberta, cultivando um relacionamento mais profundo e muito mais satisfatório com a realidade. Eleve a sua perspectiva. A lei da miopia. Faz parte do lado animal da sua natureza se impressionar tanto com o que vê e ouve no presente. As notícias e tendências mais recentes, as opiniões e ações das pessoas ao seu redor, seja o que for que pareça mais dramático. Isso é o que o faz se deixar enganar por esquemas sedutores que prometem resultados rápidos e dinheiro fácil. É isso também que o faz reagir de maneira exagerada às circunstâncias atuais, tornando-se excessivamente eufórico ou apavorado à medida que os acontecimentos se voltam numa direção ou em outra. Aprenda a medir as pessoas pela estreiteza ou amplitude da visão delas. Evite se envolver com aqueles que não conseguem enxergar as consequências das suas ações, que demonstram sempre uma atitude reativa. Eles o contagiarão com essa energia. Mantenha os olhos nas tendências mais fortes que governam os acontecimentos, naquilo que não é visível de imediato. Nunca perca de vista as suas metas de longo prazo.
com uma perspectiva elevada, terá paciência e lucidez para atingir qualquer objetivo. Frequentemente reagimos impulsivamente a situações, como por exemplo quando alguém não responde às nossas ligações, levando a ações precipitadas que podem só piorar as coisas. Com o tempo, ganhamos perspectiva e percebemos que nossas reações iniciais podem ser influenciadas ou exageradas. O indivíduo que ignorou nossas ligações estava sobrecarregado de trabalho. O problema que enfrentamos não era tão urgente quanto pensávamos. E o novo amigo encantador pode se revelar prejudicial. O tempo nos ensina que devemos abordar problemas com calma, considerando possíveis consequências e mantendo uma visão de longo prazo. Essa abordagem mais ponderada, embora seja rara, ajuda a evitar reações baseadas apenas em gratificação instantânea ou percepções limitadas. Isso permite uma compreensão mais profunda e estratégica das situações. Embora muitos de nós acreditemos que adotamos um raciocínio de longo prazo em nossas vidas, a verdade é que frequentemente nos baseamos em esperanças e desejos, reagindo a situações com informações limitadas e improvisação. Este auto-engano surge da dificuldade em analisar objetivamente o nosso próprio processo de tomada de decisão. Superar esse pensamento míope requer consciência e a capacidade de reconhecer suas manifestações em nossas vidas. Exemplos históricos como o assassinato de Júlio César e a lei seca nos Estados Unidos ilustram a consequência inesperada de ações mal planejadas. É crucial aprofundar o pensamento, considerando várias consequências possíveis e evitando reações baseadas apenas em informações insuficientes. Reconhecer e combater o pensamento míope pode diferenciar entre sucesso e desastre, tanto em um nível individual quanto em um nível coletivo. A maioria das pessoas vive focada no presente, evitando refletir profundamente sobre o passado e o futuro devido à ansiedade que a passagem do tempo traz. Frequentemente nos concentramos em prazeres imediatos para nos distrair da morte e do envelhecimento. Porém, entender o tempo como um aliado e um professor pode nos trazer perspectiva e calma. Aprender a valorizar cada fase da sua vida, reconhecer a importância das nossas experiências passadas e definir metas de longo prazo, nos ajuda a desenvolver uma identidade mais forte e uma visão estratégica da vida. Isso nos capacita a reagir menos ao presente e a planejar melhor para o futuro. Diminua a resistência das pessoas, confirmando a opinião que elas têm de si mesmas. A lei da atitude defensiva. A vida é difícil e os seres humanos são competitivos. É claro que precisamos cuidar dos nossos próprios interesses. Também queremos sentir que somos independentes, que fazemos o que queremos. É por isso que quando outras pessoas tentam nos persuadir ou mudar o jeito que somos, nos tornamos defensivos e resistentes. Ceder desafia nossa necessidade de nos sentirmos autônomos. Por essa razão, para conseguir que os outros deixem a posição defensiva, você precisa sempre fazer parecer que o que eles estão fazendo é da vontade deles. Criar um sentimento de cordialidade mútua ajuda muito a suavizar a resistência dos indivíduos e faz que eles queiram te ajudar. Nunca ataque os outros por suas crenças ou os faça sentir inseguros sobre a própria inteligência ou bondade. Isso só os deixará ainda mais na defensiva e tornará sua tarefa impossível. Faça eles sentirem que ao fazer o que você quer, eles estarão sendo nobres e altruístas. Esta é a isca definitiva. Aprenda a domar a sua própria natureza teimosa e liberte a mente das suas posições defensivas e fechadas, desatando os seus poderes criativos. Desde a infância, desenvolvemos um senso de defesa e autoproteção para manter a nossa dignidade e autonomia. Este comportamento defensivo, essencial para o nosso crescimento, se intensifica à medida que enfrentamos julgamentos e avaliações constantes na vida adulta. O que nos faz construir muros para proteger nossos interesses e a nossa privacidade. Com o tempo, essas barreiras podem cair em momentos de segurança e aceitação, como em amizades, movimentos coletivos ou amor, permitindo que nos abramos para novas ideias e experiências.
Compreender e validar a autoimagem das pessoas é crucial para influenciá-las positivamente, pois desafia a sua percepção de autonomia, inteligência e bondade. A eficácia em persuadir e influenciar está atrelada à habilidade de entender os outros e de se adaptar, indo além da mera honestidade e transparência, e envolve estratégia e empatia para penetrar nas defesas dos outros. Para influenciar pessoas, 5 estratégias baseadas em grandes influenciadores históricos são essenciais. Primeiro, torne-se um ouvinte ativo, pois nós nos concentramos mais em nossos pensamentos do que nos dos outros. Ouvir atentamente abre a sua mente para a psicologia humana. Segundo, contagie os outros com o estado de espírito correto. Relaxe, aceite eles como eles são. Terceiro, confirme a auto-opinião deles. A autonomia é crucial. As pessoas devem sentir que estão decidindo por si mesmas. Quarto, alivie as suas inseguranças. Identifique-as em conversas e ofereça elogios estratégicos. E, finalmente, quinto, use a resistência e teimosia dos outros a seu favor. Entenda e canalize as suas emoções fortes de forma produtiva. Essas táticas, quando bem aplicadas, permitem influenciar comportamentos e baixar as defesas das pessoas de uma maneira muito eficaz. A frustração diante da resistência às boas ideias muitas vezes reflete a nossa própria teimosia, que limita nossos poderes criativos. Na infância, nossa mente é flexível e curiosa, aprendendo rapidamente devido à nossa vulnerabilidade. Essa abertura para novas ideias e influências molda profundamente nossa mente, enriquecendo a nossa inteligência. Com a idade, porém, a nossa mente se torna mais rígida, se fecha para novas ideias. O ideal é manter a flexibilidade da juventude, combinada com o raciocínio adulto, abertos à influência externa. A sabedoria socrática nos ensina a valorizar a consciência da própria ignorância e a reexaminar constantemente as nossas ideias. Devemos abordar nossas opiniões com flexibilidade, considerando novas perspectivas e mantendo uma distância irônica da nossa autoimagem. Compreendendo a nossa propensão à manipulação e ao egocentrismo e se esforçando para nossa verdadeira independência e altruísmo. Mude as suas circunstâncias mudando de atitude. A lei da autossabotagem. Cada um de nós tem um modo particular de observar o mundo, de interpretar os acontecimentos e as ações dos indivíduos ao nosso redor. Essa nossa atitude é a que determina muito do que nos acontece na vida. Se a nossa atitude é, em essência, temerosa, vemos o lado negativo em cada circunstância. Impedimos-nos de correr riscos. Culpamos os outros por erros e deixamos de aprender com eles. Se nos sentimos hostis e desconfiados, fazemos as pessoas sentirem essas mesmas emoções na nossa presença. Sabotamos a nossa carreira e os nossos relacionamentos ao criar de modo inconsciente as circunstâncias que mais tememos. A atitude humana, porém, é maleável. Ao tornar nossa atitude mais positiva, aberta e tolerante em relação aos demais, conseguiremos incitar uma dinâmica diferente. Seremos capazes de aprender a partir da adversidade, criar oportunidades do nada e atrair as pessoas para nós. Devemos explorar os limites da nossa força de vontade e ver o quão longe ela nos leva. A percepção humana da realidade é altamente subjetiva, moldada por atitudes e experiências pessoais. Por exemplo, 2 estudantes americanos em Paris podem ter experiências opostas. Um tímido e inseguro percebe a cidade como desagradável e hostil. O outro, extrovertido e aventureiro, encontra aventura e prazer. Esta diferença de percepção ilustra como a realidade é influenciada por nossa atitude. Uma prontidão da psique, conforme definido por Carl Jung. Nossa atitude não só distorce a nossa visão do mundo, mas também afeta ativamente as nossas vidas, a nossa saúde e os nossos relacionamentos. Compreender e ajustar a nossa atitude pode permitir uma experiência de vida mais rica e positiva, desafiando a ideia de que somos meros espectadores da realidade. A atitude constritiva negativa, enraizada na infância, é a resposta defensiva ao caos e à incerteza da vida, levando a um estreitamento das experiências para evitar imprevistos.
Essa atitude autossabotadora resulta em expectativas negativas e um ciclo de isolamento e hostilidade, reforçando crenças negativas e dificultando o crescimento pessoal. É comum em 5 formas principais: hostil, ansiosa, evitativa, depressiva e ressentida. Essas atitudes negativas geram comportamentos destrutivos. A atitude hostil surge de experiências infantis negativas e evolui para provocar raiva nos outros. A atitude ansiosa é alimentada pelo medo de perder o controle, enquanto a atitude evitativa se origina da insegurança, levando à evasão de desafios. A atitude depressiva, nascida da falta de amor na infância, atrai para ela a melancolia e a autossabotagem. Por fim, a atitude ressentida, nascida da insatisfação infantil, gera um ciclo de mágoa e vingança. A superação dessas atitudes exige autoconsciência e mudanças comportamentais proativas para romper padrões destrutivos. Há cerca de 50 anos, a medicina começou a adotar uma abordagem holística, focando na saúde do corpo como um todo, ao invés de tratar doenças isoladas. Esta visão se estendeu para a saúde psicológica, enfatizando a importância da atitude geral na vida. William James, psicólogo norte-americano, defendia que melhorar a atitude geral beneficia a criatividade, a capacidade de lidar com tensões, a autoconfiança e os relacionamentos. Este conceito abrange a ideia de encarar o mundo com curiosidade e abertura, superar adversidades como oportunidades de aprendizado e crescimento e perceber a si mesmo como alguém capaz de alcançar muito mais. A abordagem sugere manter uma saúde robusta através da força de vontade e ver os outros como parte da diversidade da vida, aceitando eles como são. Essa perspectiva ampla e positiva sobre a vida, saúde e interações sociais pode ser resumida como a ideia de cultivar uma atitude expansiva, aproveitando plenamente a força vital inerente à vida. Confronte o seu lado sombrio, a lei da repressão. Os indivíduos raramente são o que aparentam ser. É inevitável que por baixo do exterior educado e afável exista um lado nebuloso e sombrio formado por inseguranças e pelos impulsos agressivos e egoístas. Impulsos esses que eles reprimem e ocultam com cuidado da percepção pública. Esse lado sombrio se revela em comportamentos que podem espantá-lo e prejudicá-lo. Aprenda a reconhecer os sinais da sombra antes que se tornem tóxicos. Veja os traços evidentes das pessoas, tenacidade, virtude, etc., como disfarces da qualidade contrária. Você deve tomar consciência do seu próprio lado sombrio. Ao ter ciência dele, conseguirá controlar e canalizar as energias criativas que se escondem no seu inconsciente. Ao integrar o lado sombrio à sua personalidade, você será um ser humano mais completo e irradiará uma autenticidade que vai atrair os outros até você. As pessoas geralmente parecem simpáticas e agradáveis, mas ocasionalmente exibem comportamentos inesperados e contraditórios, revelando um lado sombrio. Esse aspecto denominado sombra por Jung consiste em qualidades reprimidas e inconscientes. Com o tempo, as pressões sociais e culturais nos levam a ocultar aspectos mais impulsivos e intensos da nossa natureza. Isso, senhores, resulta em um comportamento mais controlado e socialmente aceitável. Entretanto, situações de tensão ou insegurança podem ativar a sombra, levando a atos impulsivos ou antiéticos. A sombra se forma na infância e é moldada pelo equilíbrio entre os nossos impulsos naturais e a necessidade de adaptação social. Na vida adulta, essa repressão do lado sombrio pode levar a escapismos como idealizações excessivas ou projeções dos nossos desejos reprimidos nos outros. A compreensão e integração consciente da sombra é crucial para o autoconhecimento mais profundo e uma vida mais autêntica. Ao longo da vida, encontramos pessoas com traços de empatia marcantes, como confiança, bondade, retidão moral e inteligência, que muitas vezes ocultam características opostas. Estes traços podem surgir como uma forma de compensação por vulnerabilidades ou qualidades consideradas antissociais. Com o tempo, essas pessoas aperfeiçoam a sua imagem pública, mas as qualidades reprimidas, ou seja, a sua sombra, podem emergir.
especialmente sob estresse, revelando-se através de comportamentos opostos e autodestrutivos. Portanto, é importante manter um olhar crítico e cauteloso em relação àqueles que exibem traços de empatia extremos, pois podem esconder aspectos contraditórios da sua personalidade. Ao longo da vida, encontramos pessoas autênticas que mantêm traços naturais da infância, como espontaneidade e abertura, contrastando com indivíduos tensos e defensivos. Essa autenticidade nos atrai, pois ressoa com a parte infantil que perdemos ao nos tornarmos adultos. Exemplos históricos como Churchill e Einstein mostram a integração bem-sucedida desses traços. É de suma importância reconhecer e integrar nossa sombra, os aspectos reprimidos da nossa personalidade. Tudo isso para alcançar a autenticidade e a energia criativa. Isso envolve enfrentar nossas inseguranças, explorar impulsos primitivos e expressar nossa sombra conscientemente, desafiando as convenções sociais como fizeram figuras influentes ao longo da história. Ao aceitar e integrar esses aspectos sombrios, nos tornamos mais autênticos e energizados, encontrando um equilíbrio entre a criança e o adulto dentro de nós. Cuidado com o ego frágil. A lei da inveja. Nós, seres humanos, somos naturalmente compelidos a nos compararmos uns com os outros. Estamos sempre avaliando as circunstâncias das pessoas, os níveis de respeito e atenção que recebem, e notando quaisquer diferenças entre o que temos e o que elas têm. Para alguns, essa necessidade de comparar serve como encorajamento para se destacarem por meio do trabalho. Para outros, pode se transformar em uma inveja profunda. Sentimentos de inferioridade e frustração que levam a ataques dissimulados ou sabotagem. Ninguém admite que age por inveja. Você precisa reconhecer os sinais iniciais de alerta. Elogios e ofertas de amizade que soam efusivos ou desproporcionais, provocações sutis disfarçadas de humor bem intencionado, desconforto aparente com seu sucesso. É mais provável que surja entre amigos ou entre colegas da mesma profissão. Aprenda a rechaçar a inveja ao desviar a atenção para longe de você. Desenvolva o seu senso de amor próprio a partir de padrões internos e não de comparações incessantes. A inveja é uma das emoções mais enganosas e difíceis de identificar, pois raramente a expressamos abertamente. Ela surge do sentimento de que os outros possuem muito do que desejamos, levando-nos a disfarçar a nossa inferioridade percebida e a nossa inveja como ressentimento ou injustiça. Ao longo da história, a inveja tem sido manifestada de formas violentas, mas na sociedade moderna ela é muito mais sutil. Frequentemente resulta em sabotagem ou críticas indiretas. Compreender e decodificar a inveja é crucial, pois ela pode causar confusão, dor e sofrimento, sendo fundamental diferenciar entre inveja passiva e ativa para entender melhor as motivações humanas e se proteger de ataques invejosos. Embora sutis, sinais de inveja são perceptíveis por observadores atentos. Microexpressões, particularmente nos olhos, revelam inveja, pois são involuntárias e ocorrem antes da pessoa se convencer de que sente algo mais. Essas expressões incluem olhares fixos de desdém e hostilidade, sorrisos forçados e outros traços faciais indicativos. Elogios paradoxais e fofocas maliciosas são outras manifestações comuns da inveja. Estes comentários são frequentemente feitos em momentos oportunos para provocar desconforto ou dúvida. A variação entre a amizade calorosa e críticas contundentes pode ser um grande indicativo de inveja, onde a pessoa tenta estabelecer proximidade para depois atacar, revelando um padrão de relacionamentos tumultuados no seu passado. Reconhecer esses sinais ajuda muito a identificar a presença da inveja e a agir com cautela. A psicanalista Melanie Klein observou que algumas pessoas desenvolvem inveja desde a primeira infância, exacerbada pelo afastamento ocasional da mãe e pela presença de outros rivais, como o pai ou irmãos. Essa inveja pode ser intensificada por favoritismos dos pais, resultando em crianças e posteriormente adultos que se sentem constantemente privados e insatisfeitos, com uma necessidade insaciável de mais do que realmente precisa.
Esses indivíduos passam a vida tentando mitigar ou reprimir esses sentimentos corrosivos, desvalorizando o que é bom ou tornando-se excessivamente independentes. Klein identificou 5 tipos comuns de invejosos: o nivelador, que busca igualar todos à sua mediocridade; o preguiçoso arrogante, que acredita merecer sucesso sem esforço; o viciado em status, obcecado pela posição social; o vinculador, que se aproxima dos bem-sucedidos para prejudicá-los; e o mestre inseguro, que apesar de estar em uma posição elevada, sente inveja dos subordinados. Reconhecer esses tipos ajuda a lidar com a inveja em diferentes ambientes. Embora a inveja possa ser mais pronunciada em certos tipos de pessoa, ela pode ser desencadeada em quase todos sob certas circunstâncias, como mudanças repentinas no status social. Isso é particularmente comum entre profissionais da mesma área. Para lidar com a inveja, é aconselhável adotar uma postura de humildade e não exibir excessivamente o seu sucesso. Em ambientes competitivos, como o mundo da arte renascentista ou entre escritores, a inveja pode se tornar particularmente aguda. É importante estar ciente dos perigos da inveja e adotar estratégias para minimizar os seus efeitos, como revelar falhas estrategicamente e evitar se gabar de talentos naturais. No mundo moderno, a inveja é exacerbada pelas redes sociais que oferecem uma visão idealizada da vida alheia, ampliando os sentimentos de insatisfação e insegurança. Portanto, torna-se essencial aprender a identificar e gerenciar a inveja, transformando-a em algo positivo. A inveja, um sentimento natural nos seres humanos, muitas vezes é mascarada por indignação ou ressentimento. Reconhecer e observar a inveja é o primeiro passo para superá-la. Como animais sociais, tendemos a nos comparar com os outros, frequentemente focando em quem possui mais do que nós. Mas, porém, entretanto, todavia, ao nos aproximarmos daqueles que invejamos, pode-se revelar as realidades menos glamourosas das suas vidas, reduzindo e muito a nossa inveja. Devemos também considerar aqueles com menos, cultivando gratidão por aquilo que já temos. Praticar a humildade ou se alegrar com a felicidade alheia e transformar a inveja em emulação são estratégias para superar esse sentimento. Desenvolver uma admiração genuína pelas conquistas dos outros e focar em nossas próprias realizações e propósitos são meios efetivos de combater a inveja. Cultivar momentos de satisfação desvinculados de comparações sociais também contribui muito para esse processo. Conheça os seus limites. A lei da grandiosidade. Nós, seres humanos, sentimos uma profunda necessidade de ter uma opinião positiva de nós mesmos. Se esse julgamento sobre a nossa bondade, talento e maestria divergir demais da realidade, nos tornaremos pedantes. Nós imaginaremos a nossa superioridade. Muitas vezes, uma pequena dose de êxito erguerá a nossa grandiosidade natural a níveis ainda mais perigosos. A nossa auto-opinião elevada terá sido agora confirmada pelos acontecimentos. Esquecemos o papel que a sorte ou a colaboração dos outros desempenhou no nosso triunfo. Imaginamos que temos o toque de Midas. Perdendo o contato com o que é real, tomamos decisões irracionais. É por isso que o nosso sucesso muitas vezes não dura muito. Procure por sinais da grandiosidade elevada em si mesmo e nas outras pessoas, a certeza prepotente de que os seus planos terão um resultado positivo, uma sensibilidade excessiva a críticas, o desdém por qualquer forma de autoridade. Neutralize a influência da grandiosidade ao manter uma avaliação realista de si mesmo e das suas limitações. Atrele todos os sentimentos de brilhantismo ao seu trabalho, às suas conquistas e às suas contribuições à sociedade. Para alcançar os seus objetivos, seja eles persuadir pessoas ou realizar um projeto, é preciso entender que o sucesso exige esforço, adaptação e uma dose de sorte. Circunstâncias mudam e estratégias podem precisar ser ajustadas. As pessoas têm suas próprias necessidades e psicologias que podem diferir das suas, então é crucial focar nelas e estar preparado para reações inesperadas. Se você falhar, analise os erros e aprenda com eles. Trate os seus objetivos como um bloco de mármore a ser esculpido, desafiador, mas não impossível.
Mantenha uma atitude realista, reconhecendo as suas limitações e a imprevisibilidade da natureza humana. Evite cair na armadilha da grandiosidade, que distorce a percepção de realidade e leva a superestimar habilidades e subestimar os desafios. Em vez disso, canalize a sua energia para ações produtivas, mantendo um senso de proporcionalidade e realismo. Pessoas com grandiosidade, talento e energia assertiva podem alcançar posições de grande poder, cativando a atenção com a sua ousadia e a sua autoconfiança. No entanto, muitas vezes a sua tomada de decisões irracionais é ignorada, levando a desastres potenciais. Esses indivíduos dependem da atenção do público. Sem ela, sua autoconfiança se desvanece, desmorona. Empregam truques teatrais para impressionar e distrair, mas é crucial desmistificar esses truques para evitar os seus perigos. Eles criam ilusões como a predestinação à grandeza, a identificação com o homem comum, promessas de libertação em tempos de crise, a rejeição das regras convencionais, o mito do toque de Midas e uma sensação de invulnerabilidade. Essas ilusões, embora atraentes, são muitas vezes baseadas em falácias e exageros, e é essencial manter um olhar crítico para evitar ser levado por suas narrativas grandiosas. A grandiosidade é uma energia inerente que nos motiva a buscar mais do que temos, reconhecimento e uma conexão maior. Contudo, essa energia pode levar a uma grandiosidade fantástica, baseada em fantasias, ou a uma grandiosidade pragmática, ancorada na realidade e no trabalho duro, resultando em autossatisfação e, claro, poder. A grandiosidade pragmática envolve canalizar energia em metas, desenvolver habilidades e obter satisfação através de conquistas reais, mantendo o desejo de atenção controlado. Este tipo de grandiosidade requer aceitar as nossas necessidades grandiosas, concentrar energias em projetos específicos, manter um diálogo com a realidade, buscar desafios adequados ao nosso nível de habilidade e, ocasionalmente, liberar a energia grandiosa para desafios maiores ou expressão pública. É importante se manter conectado à realidade, mesmo ao experimentar o sucesso e apreciar a nossa conexão com a existência. Reconecte-se com o masculino ou o feminino dentro de você. A lei da rigidez dos gêneros. Todos nós temos qualidades masculinas e femininas. Parte disso é genético e parte disso vem da influência profunda do genitor do sexo oposto. Entretanto, na necessidade de apresentar uma identidade consistente à sociedade, tendemos a reprimir essas qualidades, nos identificando de maneira excessiva com o papel masculino ou feminino que é esperado de nós. E nós pagamos o preço por isso. Perdemos dimensões valiosas do nosso caráter. O nosso raciocínio e a nossa maneira de agir se tornam rígidos. Os nossos relacionamentos com membros do sexo oposto sofrem à medida que projetamos neles as nossas fantasias e hostilidades. Você deve tomar consciência desses traços masculinos ou femininos perdidos e se reconectar gradualmente a eles, libertando no processo todos os seus poderes criativos. Você se tornará mais fluido no seu raciocínio. Ao expor os subtons masculinos ou femininos do seu caráter, fascinará as pessoas ao ser autêntico. Não interprete o papel esperado do gênero. Em vez disso, crie um que se adeque a você. Os seres humanos tendem a se considerar racionais e consistentes, com um bom controle sobre suas vidas, tomando decisões baseadas em considerações lógicas. Contudo, essas percepções são desafiadas ao nos apaixonarmos. Momento em que nos tornamos vulneráveis a emoções incontroláveis e fazemos escolhas de parceiros frequentemente infelizes. A paixão nos leva a comportamentos opostos aos nossos traços usuais, revelando aspectos reprimidos da nossa personalidade. Segundo Carl Jung, isso ocorre devido à emergência da ânima ou animus, aspectos inconscientes da nossa psique que são ativadas pela atração a alguém do sexo oposto. Esses aspectos, formados por influências do genitor do sexo oposto e traços hormonais e genéticos, determinam nossas ações apaixonadas e frequentemente resultam em ciclos repetitivos de relacionamentos mal-sucedidos.
Reconhecer e integrar esses aspectos reprimidos em nossa personalidade diária pode levar a um relacionamento mais autêntico e equilibrado. Existem 6 tipos comuns de projeção de gênero e cada um deles reflete padrões psicológicos muito complexos. O primeiro, o romântico diabólico, envolve mulheres atraídas por homens mais velhos e bem-sucedidos, refletindo uma busca inconsciente por atenção paterna. O segundo, a mulher elusiva da perfeição, descreve homens projetando uma fantasia idealizada em mulheres, muitas vezes frustrados ao descobrir que a realidade não corresponde à sua imaginação. O terceiro, o rebelde adorável, é caracterizado por mulheres atraídas por homens não conformistas com uma forma de rebelião contra figuras paternas autoritárias. O quarto é a mulher caída, retrata homens fascinados por mulheres que parecem vulneráveis ou culturalmente diferentes, muitas vezes desapontados ao perceberem que essas mulheres são mais fortes do que parecem. O quinto, o homem superior, envolve mulheres atraídas por homens aparentemente poderosos e inteligentes, buscando indiretamente superar a insegurança pessoal. E por fim, a mulher para adorá-lo. Descreve homens que projetam a necessidade de adoração e conforto maternal em seus relacionamentos, frequentemente enfrentando desapontamentos e conflitos. Todos esses tipos evidenciam a importância do autoconhecimento e da compreensão dos padrões inconscientes em relacionamentos. A crise da meia-idade, frequentemente vivida por volta dos 50 anos, é marcada pelo desgaste em trabalhos e relacionamentos, levando as pessoas a buscarem mudanças externas que, no entanto, não resolvem a raiz do problema. Este fenômeno pode ser visto como uma crise de identidade, originada desde a infância, quando moldamos uma identidade social limitada pelos papéis de gênero. Com o tempo, essa identidade se torna rígida, nos afastando da nossa natureza original e criativa. Culturas antigas e xamãs reconheciam a importância do equilíbrio entre os aspectos masculinos e femininos internos, que, se abraçados, liberam energias reprimidas e melhoram a compreensão e relações com o sexo oposto. A superação dessa crise envolve se reconectar com esses aspectos internos, desafiando os preconceitos de gênero e buscando um equilíbrio nos estilos de pensamento, ação e autoavaliação. Tudo isso para alcançar uma maior harmonia e um maior poder pessoal. Avance com um senso de propósito. A lei da falta de perspectiva. Diferentemente dos animais cujos instintos os guiam para longe dos perigos, os seres humanos têm que confiar nas suas decisões conscientes. Fazemos o melhor que podemos no que diz respeito à nossa trajetória profissional e aos obstáculos inevitáveis que enfrentamos na vida. No entanto, em um canto da nossa mente, percebemos uma falta generalizada de direcionamento, como se fôssemos levados para um lado e para o outro, através dos nossos ânimos ou pelas opiniões dos outros. Como fomos parar neste emprego, neste lugar? Esse movimento à deriva pode levar a becos sem saídas. O jeito de evitar essa sorte é desenvolver um senso de propósito, descobrindo a nossa vocação na vida e utilizando esse conhecimento para guiar as nossas decisões. Passamos a nos conhecer melhor, os nossos gostos, as nossas inclinações. Confiamos em nós mesmos sabendo quais batalhas e desvios evitar. Até os nossos momentos de dúvida, até os nossos fracassos têm um propósito, o de nos fortalecer. Com essa energia e direcionamento, as nossas ações têm uma força irrefreável. Na sociedade contemporânea, após a educação formal, nós nos deparamos com um mercado de trabalho desafiador e muito, mas muito competitivo, diferente do ambiente protegidinho da infância. Antes, muitos contavam com a orientação dos papais ou as figuras de autoridade, mas agora, com a rápida mudança do mundo, esses guias tradicionais se tornaram obsoletos. As pessoas reagem de duas formas principais. Algumas abraçam a liberdade e exploram diversas oportunidades, evitando compromissos de longo prazo, enquanto outras, temendo o caos, optam por carreiras e relacionamentos estáveis, buscando absolutamente a segurança.
Ambos os caminhos podem levar a frustrações, como falta de habilidades especializadas, insegurança e até mesmo a maldita depressão, devido à ausência de um propósito claro na sua vida. A solução reside em reconhecer a nossa própria singularidade e cultivá-la, buscando um propósito pessoal que guie as nossas escolhas e ações, proporcionando uma vida muito mais plena e muito significativa. Ao desenvolver ou fortalecer o seu propósito, você vai enfrentar desafios imensos como distrações, dúvidas, tédio, falta de críticas úteis, ansiedade e até mesmo exaustão. Superar esses obstáculos envolve descobrir a sua vocação, observando inclinações naturais desde a infância, como foi demonstrado por figuras históricas e até mesmo celebridades. Esses momentos de atração intuitiva, muitas vezes sem influência externa, indicam uma vocação genuína. Identificar tarefas naturais e habilidades inatas também é crucial. Este processo envolve introspecção, experimentação e a busca por atividades que ressoem com a sua inteligência ou suas preferências pessoais. Ao compreender profundamente quem você é, pode resistir melhor às influências externas e focar em sua verdadeira vocação, no seu propósito. A busca humana por um propósito deriva da nossa incapacidade de confiar inteiramente nos instintos e da consciência da nossa mortalidade e insignificância no universo. Esta busca frequentemente leva a objetivos falsos, influenciados por fontes externas como sistemas de crenças impostos ou conformismo social. Estes propósitos falsos podem incluir a busca incessante por prazer, causas superficiais, riqueza, atenção desmedida ou um ceticismo cínico, todos levando à insatisfação e alienação. Em contraste, um propósito verdadeiro emerge de um processo introspectivo e pessoal, conectando-nos intimamente a uma missão ou vocação. Esta autenticidade nos leva a contribuir significativamente para a sociedade, enquanto nos elevamos acima das nossas tendências animalescas, encontrando significado e satisfação genuínos nessa vida. Resista à pressão descendente do grupo, a lei do conformismo. Há uma faceta do nosso caráter da qual não costumamos ter consciência. É a nossa personalidade social, aquela pessoa diferente em que nos transformamos quando atuamos em grupos. Em ambientes assim, imitamos inconscientemente o que os outros dizem e fazem. Pensamos de modo diferente, mais preocupados em nos encaixar e acreditar nas mesmas coisas em que as pessoas acreditam. Sentimos emoções diferentes, contagiados pelos ânimos do grupo. Somos mais propensos a assumir riscos, a agir de maneira irracional, pois todos o fazem. Essa personalidade social pode vir a dominar quem somos. Ao dar tanta atenção assim aos demais e adequar o nosso comportamento ao deles, perdemos aos poucos um senso de singularidade e a capacidade de pensarmos por nós mesmos. A única solução é desenvolver a autoconsciência e um entendimento superior das mudanças que podem nos ocorrer quando estamos dentro de grupos. Com essa inteligência, podemos nos tornar excelentes atores sociais, capazes de nos encaixarmos exteriormente e de cooperarmos com outros nos níveis mais elevados, retendo ao mesmo tempo a nossa independência e racionalidade. Os seres humanos experimentam uma poderosa energia social em grupos, sentindo emoções intensificadas em grandes aglomerações, como espetáculos musicais ou eventos esportivos, onde a alegria ou a raiva são compartilhadas coletivamente. Essa energia que chamamos de força social é menos intensa em ambientes virtuais, mas ainda assim significativa. Embora nos conecte e nos faça sentir parte de algo maior, essa força também pode nos levar a comportamentos de grupo menos desejáveis, nos lembrando de nossas raízes animais e influenciando as nossas ações de maneira subconsciente. Reconhecer e entender essa dinâmica social é crucial para mantermos a nossa individualidade e tomarmos decisões que refletem a nossa verdadeira identidade.
evitando essa pressão para conformar-se ou rebelar-se irracionalmente. Ao adentrar um novo grupo, seja um emprego ou outro contexto, surge um desejo inerente de se encaixar e de pertencer, levando à adaptação de aparências, ideias e valores para minimizar o escrutínio e a ansiedade. Inicialmente, essa conformidade é expressa através da aparência, seguida pela adoção das crenças e opiniões do grupo. Esse processo gradual e inconsciente de se moldar às normas do grupo pode levar à perda da individualidade. No ambiente do grupo existe uma tendência a atuar, exagerando a concordância e ajustando comportamentos para ser aceito. Este comportamento é reforçado pelo contágio emocional, onde as emoções dos outros influenciam as próprias. E também pela hipercerteza, um estado em que a dúvida e a reflexão individual são suprimidas em favor da concordância do grupo. Reconhecer e entender esses fenômenos pode ajudar a manter uma certa distância interior e controlar o processo de conformidade. Ao longo da história, padrões em grupos humanos emergem, revelando culturas distintas e estilos de interação. Estes estilos variam entre casual e estruturado, elitista ou populista, inovador ou tradicional, com diferentes graus de abertura, hierarquia e competitividade. É vital observar e compreender a cultura de um grupo, reconhecendo que ela frequentemente reflete ideias e os fundadores do grupo. Exemplos históricos como a cultura agressiva do Pentágono ilustram como a cultura de um grupo pode influenciar indivíduos poderosos. Grupos tendem a se tornar mais conservadores com o tempo, mantendo o status quo. A dinâmica interna de um grupo inclui códigos de conduta implícitos e a formação de cortes em torno de líderes, onde a adulação e a manutenção das relações são cruciais. Outra dinâmica é a criação de um inimigo comum para unificar o grupo. E, finalmente, o estudo da natureza humana em grupos exige autoconsciência e observação cuidadosa dos outros, visando a adaptabilidade e a manutenção de uma perspectiva equilibrada. Nas cortes, o poder dos cortesãos deriva da sua proximidade com o líder, com tendência a idealizá-lo. Essa dinâmica remete à infância, onde idealizávamos os nossos pais para nos sentirmos seguros. Na corte, repetimos padrões infantis, buscando aprovação ou dominando rivais, refletindo nossas relações familiares. Os cortesãos se dividem em tipos, moldados por experiências de infância, e podem ser perigosos se ganham poder. Exemplos incluem o intrigante, que finge lealdade enquanto busca poder, o agitador, que cria discórdia, o porteiro, que controla o acesso ao líder, o facilitador da sombra, que explora os desejos ocultos do líder, o bobo da corte, que alivia a tensão sem ameaçar o poder, o espelho, que reflete as qualidades dos outros, e o favorito e o saco de pancadas, que ocupam os extremos do espectro de poder na corte. Cada um desses tipos tem estratégias e riscos específicos em sua busca por influência e poder. Quando um grupo falha, a tendência é culpar indivíduos como líderes ambiciosos ou assistentes incompetentes. Frequentemente, a verdadeira causa é a dinâmica disfuncional do grupo, que promove mediocridade e conflito interno, e ignora totalmente a importância da cooperação e do foco na realidade do grupo. Mudar indivíduos não resolve o problema. A solução está em reformular a dinâmica do grupo para criar uma cultura produtiva. Isso envolve focar no propósito coletivo, escolher a equipe certa, promover a comunicação aberta, contagiar o grupo com emoções produtivas e construir uma equipe experiente em lidar com conflitos. Tal abordagem não apenas evita problemas recorrentes, mas também promove um ambiente de trabalho saudável e produtivo, rumo ao sucesso. Faça-os quererem segui-lo. A lei da inconsistência. Embora os estilos de liderança mudem com os tempos, uma constante permanece. Os indivíduos são sempre ambivalentes quanto àqueles no poder. Eles querem ser guiados, mas também se sentir livres. Querem ser protegidos e desfrutar da prosperidade sem fazer sacrifícios. Idolatram o rei ao mesmo tempo que querem matá-lo.
Na posição de líder de um grupo, as pessoas estão sempre preparadas para se voltar contra você no instante em que parecer fraco e enfrentar um empecilho. Não sucumba aos preconceitos da época, imaginando que o que você precisa fazer para lhes conquistar a lealdade é dar a impressão de ser igual a elas. Ou um amigo. Duvidarão da sua força, desconfiarão dos seus motivos e responderão com descaso camuflado. A autoridade é a arte delicada de criar a aparência do poder, da legitimidade e da justiça, e ao mesmo tempo fazer os indivíduos se identificarem com você como um líder que está a serviço deles. Se quiser liderar, precisa dominar essa arte desde cedo na vida. Uma vez que tenha conquistado a confiança dos outros, eles se colocarão ao seu lado e o aceitarão como um líder, não importando as más circunstâncias. Emoções humanas são complexas e ambivalentes, não são simples como tendemos a pensar. Essa ambivalência presente desde a infância, onde sentimentos de amor e hostilidade coexistem, se estende até a vida adulta, impactando as nossas relações com líderes e figuras de autoridade. Nossa dependência e vulnerabilidade em relação a ele gera simultaneamente admiração e ressentimento. Líderes eficazes conseguem equilibrar essa ambivalência, inspirando respeito e lealdade através de uma mistura de visão e empatia. O desafio para os líderes é reconhecer e gerenciar essa ambivalência inerente, usando-a para criar uma dinâmica positiva com seus seguidores. A essência da autoridade reside em liderar pessoas que sigam voluntariamente, com menos dependência de força, recompensas ou punições. Sua autoridade deve emergir naturalmente do seu caráter e do seu estilo único, como o libertador, fundador ou artista visionário. Desenvolva a habilidade de ouvir e entender os outros, merecendo respeito e focando no bem maior. Cultive uma visão clara e uma perspectiva ampla para antecipar e liderar eficazmente. Liderar pelo exemplo, com padrões elevados e consistência, é crucial. Crie uma aura misteriosa e equilibre presença com a ausência. Evite parecer que está tomando dos outros e prefira dar. Lá ele, claro. Mantenha a sua autoridade se adaptando às mudanças e renovando o seu estilo, permanecendo relevante e sensível às necessidades dos outros. A nossa identidade se divide em uma parte superior, evidenciada quando realizamos ações positivas e estratégicas, e uma inferior, marcada por impulsos primitivos e mesquinhos. Geralmente, a parte inferior prevalece, exigindo esforço consciente para ser controlada. A chave para equilibrar essas duas facetas é desenvolver uma autoridade interior que nos orienta a contribuir para a sociedade. Desenvolver as nossas habilidades únicas e manter padrões elevados em nossas ações. Inspirando-nos em exemplos como, por exemplo, Leonardo da Vinci, essa voz interna nos guia a viver com propósito e autodisciplina, transcendendo nossas limitações inatas e alcançando o nosso verdadeiro potencial. Veja a hostilidade por trás da fachada amigável. A lei da agressão. Na superfície, as pessoas ao seu redor parecem polidas e civilizadas. Contudo, por baixo da máscara é inevitável que todas lidem com frustrações. Elas têm a necessidade de influenciar os outros e obter o poder sobre as circunstâncias. Vendo as suas iniciativas bloqueadas, com frequência tentam se afirmar de maneiras manipuladoras que o pegam de surpresa. Há também aqueles cuja necessidade de poder e cuja impaciência para obtê-lo são maiores do que as dos outros. Eles se tornam bem agressivos, intimidando os demais para conseguir o que querem, sendo implacáveis e se dispondo a fazer quase de tudo. Você precisa se transformar em um excelente observador dos desejos agressivos insatisfeitos dos indivíduos, prestando atenção especial aos passivo-agressivos e aos agressores passivos em nosso meio. É preciso reconhecer os sinais, os padrões de comportamento do passado, a necessidade obsessiva de controlar tudo no ambiente. Esses sinais são os que indicam os tipos perigosos. Eles dependem de torná-lo emocional, com medo ou raiva, e ele é incapaz de pensar direito. Não lhe ceda esse poder.
No que diz respeito à sua própria energia agressiva, aprenda a domá-la e canalizá-la para propósitos produtivos, afirmando-se, atacando os problemas com energia persistente e realizando grandes ambições. Apesar de nos considerarmos membros pacíficos da sociedade, todos nós em algum momento agimos de uma maneira agressiva, geralmente justificando isso como resposta a ameaças, injustiças ou desatenção. Essa agressividade pode se manifestar de diferentes maneiras, como atitudes extremas no trabalho, hostilidade em relacionamentos ou até mesmo através de comportamentos passivo-agressivos. Embora tentemos manter a autoimagem de seres pacíficos, a verdade é que a agressividade é uma tendência humana natural, que pode ser usada tanto para fins positivos quanto negativos. Reconhecer e entender essa parte da nossa natureza é crucial para controlá-la e direcioná-la de maneira produtiva. Os seres humanos únicos em sua consciência da própria mortalidade e vulnerabilidade são constantemente atormentados por sentimentos de impotência devido à imprevisibilidade da vida e das ações das outras pessoas. Esta impotência gera a necessidade natural de poder e controle, motivando o nosso comportamento para mitigar a sensação de vulnerabilidade. Desenvolvemos habilidades profissionais e sociais para assegurar nosso status e influenciar os outros, enquanto também buscamos satisfação por meio de atividades culturais. No entanto, enfrentamos limitações e, em alguns casos, dificuldades em aceitá-las, levando a comportamentos agressivos e manipulativos. Agressores crônicos, em particular, sentem uma necessidade intensa e imediata de poder e controle, muitas vezes recorrendo a meios antissociais para satisfazê-la. Essa agressividade pode ser influenciada por fatores genéticos ou ambientais e, embora possa levar a ganhos temporários, geralmente cria mais vulnerabilidades em inimigos. Compreender a natureza da agressão humana, tanto em nós mesmos quanto nos outros, é crucial para lidar de forma eficaz com ela e avançar. Nós, frequentemente, evitamos confrontos diretos, preferindo aparentar civilidade. No entanto, diante da resistência alheia, a nossa necessidade de afirmar influência surge, frequentemente de modo passivo-agressivo. Isso pode se manifestar em atrasos para responder mensagens, elogios com críticas sutis ou expressões faciais e tons de voz que transmitem desdém ou irritação. Essa passivo-agressividade, uma forma de manipulação indireta, é muito comum na vida social. Alguns indivíduos se tornam passivo-agressivos crônicos, geralmente devido a experiências de infância com pais dominadores ou negligentes. Em relacionamentos pessoais ou profissionais, esses comportamentos passivo-agressivos podem ser insidiosos e desgastantes. A chave para lidar com isso é reconhecer essas táticas e manter a calma, não permitindo que a passivo-agressividade afete as suas emoções. Nós nascemos com uma energia inata de assertividade, que se manifesta como ousadia e aventura, tanto física quanto mental. Esta energia nos impulsiona a explorar, buscar soluções e ser incansáveis na busca dos nossos objetivos. Porém, entretanto, todavia, ao crescer, enfrentamos frustrações e resistências que podem tornar alguns agressivos ou nos fazer temer a nossa própria assertividade, levando ao surgimento do sabotador interno. Este sabotador atua limitando a nossa energia e a nossa criatividade, nos fazendo reprimir ambições para nos encaixar socialmente. O verdadeiro desafio não é a agressividade em si, mas aprender a canalizá-la de uma maneira produtiva e socialmente aceitável. Para recuperar o nosso espírito infantil de ousadia, devemos disciplinar nossa energia em 4 áreas: ambição, persistência, destemor e uso construtivo da raiva, transformando-a em uma força focada e racional que alavanca o nosso desenvolvimento e a nossa autenticidade. Aproveite o momento histórico. A lei da miopia geracional. Você nasceu numa geração que define quem você é mais do que você imagina. A sua geração quer se separar da anterior e estabelecer um novo tom para o mundo. No processo, forma certos gostos, valores e maneiras de pensar que você, como indivíduo, internaliza.
Ao envelhecer, esses valores e ideias geracionais tendem a fechar a sua mente para outros pontos de vista, restringindo-a. A sua tarefa é entender da maneira mais profunda possível essa influência poderosa sobre quem você é e como você vê o mundo. Conhecendo em profundidade o espírito da sua geração e dos tempos em que você vive, você será mais capaz de explorar o Zeitgeist. Você será aquele a prever e estabelecer as tendências pelas quais a sua geração anseia. Você libertará sua mente das restrições mentais colocadas sobre si pela sua geração e se aproximará mais do indivíduo que se imagina ser, como todo o poder que a liberdade lhe oferecerá. Na cultura humana, as mudanças nos costumes e estilos revelam aspectos profundos da nossa natureza. Por exemplo, a moda evolui ao longo do tempo, refletindo diferentes tendências a cada década. Essas variações não são apenas superficiais, mas refletem mudanças mais profundas na psicologia e nos valores das pessoas. Esse fenômeno também se aplica a outros aspectos culturais, como a música ou a teorização. Por exemplo, as abordagens teóricas evoluíram da psicanálise e sociologia para a genética e neurociência, indicando também mudanças nos estilos de pensamento. Essas alterações são impulsionadas por novas gerações, cada uma buscando expressar seus valores e suas experiências únicas. Compreender esses padrões geracionais oferece insights valiosos sobre a sociedade. Isso permite prever tendências futuras e entender melhor o nosso próprio papel na história. Desde o nascimento, absorvemos intensamente as influências dos nossos pais e professores, moldando a nossa linguagem, valores e comportamentos. À medida que crescemos, começamos a nos identificar mais com a nossa geração, desenvolvendo um senso de humor e até mesmo ideais em comum. Muitas vezes em contraste com as gerações anteriores. Eventos significativos durante a juventude deixam uma marca indelével em nossa perspectiva geracional. À medida que entramos na idade adulta, começamos a questionar os valores e ideias dos nossos pais, buscando algo mais relevante para a nossa própria experiência. Essa evolução contínua de perspectivas entre gerações cria um espírito coletivo, ou Zeitgeist, refletindo uma mistura de tendências, estilos e atitudes emocionais que se transformam ao longo do tempo, mantendo, no entanto, alguns traços característicos consistentes através dos anos. Ibn Khaldun, um erudito islâmico do século XIV, formulou uma teoria sobre a história humana movendo-se em ciclos de 4 gerações. A primeira geração é revolucionária, rompendo radicalmente com o passado e estabelecendo novos valores. A segunda busca a ordem, estabilizando o mundo. A terceira, desconectada dos fundadores da revolução, é pragmática e focada em conforto e construção, drenando o espírito revolucionário. A quarta geração questiona os valores herdados e enfrenta uma crise de valores, levando a uma nova revolução. Este ciclo reflete um padrão histórico de tensão e mudança, influenciando profundamente as atitudes e ideias de cada geração. Este entendimento ajuda a apreciar a influência da geração na formação de indivíduos e na história mais ampla. Para explorar efetivamente o Zeitgeist, reconheça que a sua geração molda suas perspectivas e valores. Expressar frustrações comuns pode ressoar com a sua geração, influenciando o Zeitgeist. Estratégias incluem resistir ao passado, usando-o como um contraponto para inovar e atrair a sua geração. Adaptar o passado ao presente, associando-se a figuras históricas para legitimar as suas ideias. E ressuscitar o espírito da infância, evocando emoções intensas. Crie novos contextos sociais que refletem o Zeitgeist, subverta-o sutilmente se for necessário. E claro, continue se adaptando, modernizando o seu espírito com elementos da geração mais jovem para manter relevância e atrair um público amplo. Os seres humanos, habilidosos em transformar o mundo ao seu redor, enfrentam a intransigência do tempo. Embora tenhamos evoluído e remodelado o ambiente terrestre, o tempo continua linear e incontrolável, trazendo inevitavelmente a maldita morte. Nosso desenvolvimento físico e mental seguem padrões pré-determinados.
mas a nossa percepção do tempo varia conforme o humor e até mesmo as circunstâncias. Crianças e adultos experimentam o tempo de maneira diferente, e nossos sentimentos podem fazer com que ele pareça acelerar ou desacelerar. Essa percepção subjetiva do tempo sugere que, embora não possamos parar o envelhecimento ou a morte, podemos moldar a nossa experiência deles. Históricos como Leonardo da Vinci mostram que é possível transcender nossa época e redefinir a nossa relação com o tempo. Ao entender melhor as diferentes fases da vida, gerações passadas e futuras, e ao interagir com pessoas de diferentes idades, podemos mitigar aspectos negativos de cada fase e enriquecer a nossa experiência de vida, desafiando assim a nossa impotência diante do tempo. Medite sobre a nossa mortalidade comum. A lei da negação da morte. A maioria de nós passa o tempo todo evitando pensar na morte. Em vez disso, deveríamos ter a inevitabilidade da morte sempre em mente. Entender a brevidade da vida nos enche com um senso de propósito e urgência para realizar os nossos objetivos. Ao nos treinarmos para confrontar e aceitar essa realidade, teremos mais facilidade para lidar com os obstáculos, separações e crises inevitáveis. Isso nos dará um senso de proporção daquilo que importa de fato na nossa curtíssima existência. O ser humano procura o tempo todo por maneiras de se separar dos outros e se sentir superior. Em vez disso, devemos ver a mortalidade em todos e enxergar o modo como ela nos iguala e nos conecta. Ao nos tornarmos mais cientes da nossa mortalidade, intensificaremos a nossa experiência de cada aspecto da vida. Nossos pensamentos diários frequentemente giram em torno de ansiedades e fantasias repetitivas, mantendo-nos em um ciclo contínuo de monólogo interno, mesmo em atividades cotidianas. Contudo, situações novas e desafiadoras, como viagens a terras estranhas ou despedidas de entes queridos, despertam nossos sentidos e aprofundam nossas emoções, levando a uma maior atenção e maior vivência. Experiências intensas, como a perda de um ente querido, intensificam ainda mais esse efeito, nos fazendo refletir sobre a nossa mortalidade e apreciar mais profundamente a vida. Esse efeito paradoxal da morte nos faz sentir mais vivos e atentos, contrastando com a tendência humana de negar e reprimir a percepção da morte, o que nos leva a uma vida mais restrita e semelhante realmente à própria morte. Ao aceitar e confrontar a realidade da morte, podemos nos sentir mais conectados à vida, superando a ansiedade e a negação que frequentemente nos limitam. O ser humano, consciente da sua mortalidade, frequentemente se reprime de explorá-la profundamente, como quem evita olhar para um vasto oceano ou até mesmo um abismo. Superar esse medo e encarar a morte não como algo mórbido, mas como uma realidade intrínseca da vida, pode ter um efeito libertador, intensificando a nossa conexão com o mundo. Exemplos históricos como a experiência de Dostoiévski diante da execução iminente ilustram como a proximidade da morte aguça a percepção e a empatia. Reconhecer a nossa mortalidade nos ajuda a viver de uma forma mais plena, nos ajuda a concentrar no que realmente é significativo e reduzindo a ansiedade. Meditar sobre a morte, visualizá-la e apreciar a transitoriedade da vida pode nos ajudar a aceitar melhor a dor, reconhecendo a dor como parte integrante da sua experiência humana. Tal aceitação pode nos conduzir a uma maior tolerância e compreensão em relação aos outros e à sociedade. Isso fortalece a nossa capacidade de amar e de apreciar a vida em sua totalidade. Senhoras e senhores, nossa jornada termina por aqui.
Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. As leis da natureza humana é o guia definitivo da psicologia. Para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora para não perder nenhum conteúdo novo meu. Portanto, até breve, meus irmãos, e até breve, minhas irmãs. Nada ficará no nosso caminho.